Vamos lá? Vamos dar prosseguimento aqui a Lucas 13. Versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui nesse início aqui do capítulo 13, a gente tem duas interpretações possíveis, né? A primeira, visando realmente a eternidade, onde Jesus conclama que eles se arrependam para que não venham experimentar a morte, ou seja, é necessário um arrependimento para que se tenha a salvação. E o outro é referente ao acontecimento histórico mesmo. O que está dizendo aqui? Que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles, ou seja, Pilatos entrou no templo num momento, Pilatos não, né? Os seus soldados entraram no templo no momento que estavam sendo feitos sacrifícios e matou aquelas pessoas que estavam fazendo sacrifício. Sendo assim, o seu sangue, o sangue deles mortos, se misturou com o sangue do animal do sacrifício, tornando ali o templo impuro. Pilatos era um governante bem antipático e historicamente tinha diversas atitudes de afronta ao povo judeu. Certa vez ele espalhou pela cidade diversos símbolos pagãos do exército romano. Em outro, ele pegou o dinheiro do tesouro do templo para construir arquedutos na cidade. Então era uma pessoa que oprimia bastante o povo judeu. E talvez a ideia aqui dessa palavra para Jesus seria até mesmo de amedrontar Jesus, né? Olha, Jesus, você vai continuar caminho mesmo? Pilatos, ele não tá de brincadeira, não. Mas Jesus, indo para a segunda interpretação, ele vem dar uma palavra diferente, como sempre, né? O que se esperava do Messias judeu, do Messias de Jesus? Se esperava que se Jesus fosse Messias, Jesus, ele libertaria o povo judeu dos romanos. Então, talvez falando isso, aquelas pessoas esperavam que Jesus viesse a ter uma certa revolta. Como assim Herodes não. Como assim Pilatos entrou no templo e profanou o nosso templo? Seria mais ou menos hoje você estar na igreja e entrarem pessoas invadindo a igreja, matando as pessoas simplesmente por estarem ali adorando. Uma afronta contra a liberdade de religião, né, digamos assim. E talvez eles esperassem que Jesus viesse conclamar, não, chega, vamos fazer uma rebelião. E Jesus aqui, ele dá outra palavra. Ele fala justamente para que eles se arrependam, entendam as palavras dele como as palavras de amor, de perdão, todas essas, se voltem os seus corações a Deus e parem de olhar o Messias que viria para guerrear contra o povo romano, que seria apenas um revolucionário para liderar esse povo a uma revolução contra os romanos. E ele faz o alerta aqui, que se eles não mudassem essa mentalidade, se eles não parassem com essa visão, que algo ruim aconteceria. E aí ele menciona que não só esses galileus que foram mortos, esses galileus foram mortos, mas o povo também seria morto por Roma. E ele fala aqui uma torre de Siloé que cai e matam os 18. Então ele fala que se eles não se arrependessem, se eles continuassem com essa vontade de rebelião, que outros morreriam da mesma forma, que seria como muros caindo, toda a destruição de Jerusalém acontecendo. E o que aconteceu? De fato aconteceu isso. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi devastada justamente por conta justamente por conta de rebeliões dos judeus contra Roma. Outro ponto aqui interessante sobre isso é que Jesus pergunta, vocês acham que por até acontecer isso com eles, eles são mais pecadores que vocês? Por quê? Porque se existia uma crença de que as pessoas que estavam passando por várias coisas difíceis, pessoas que a vida estava dando errado ou que coisas graves aconteciam, essas pessoas estavam em pecado. Essas pessoas eram pecadores e era como se Deus estivesse vingando essas pessoas, como se Deus estivesse castigando essas pessoas, mais ou menos como aconteceu no caso de Jó, que os amigos vinham e tentavam imputar nele algum tipo de pecado para justificar o que estava acontecendo, né? Que é um falso ensino
até mesmo muito difundido nas igrejas atuais. Ainda hoje temos essa mentalidade de que se algo está acontecendo de errado na sua vida é porque você está em pecado, que você está errado e Deus está te castigando por conta disso. Quando Jesus aqui deixa bem claro que não era isso. E aí Jesus aqui faz mais um clamor. Vocês já viram quantas vezes Jesus fala isso, chamando o povo ao arrependimento. E aí ele vai vir com uma parábola, versículo 6. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que essa parábola faz? Ela fala de uma figueira sem fruto. Se vocês lembrarem em outra passagem, Jesus passa por uma figueira sem fruto e fala para que ela secasse, e assim acontecia. A primeira pergunta que cabe nós aqui fazer é, a gente já falou sobre árvores de frutos, essas coisas. A figueira somos nós. Nós estamos dando fruto? Acho que essa é a primeira pergunta a ser feita. Feita essa pergunta, vamos falar aqui um pouquinho da parábola. Essa parábola representava o povo judeu. E aqui fala que o povo judeu estava há anos sem dar fruto e que esse povo seria cortado. Só que existiria mais uma chance para esse povo. E aí vem Jesus. Jesus é esse deixe mais um ano adubando a terra. Então Jesus ele vem para dar vida à terra, para sarar essa terra, para que essa figueira possa voltar a dar frutos. E a menção aqui que se faz é que se não desse frutos, ela seria cortada. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os judeus. Os judeus não se arrependeram, os judeus eles mantiveram a sua descrença. A salvação foi então expandida para nós, gentios. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Uma coisa que me intriga, principalmente nesse final, depois a gente vai explicar sobre as parábolas. Os oponentes de Jesus, os fariseus, líderes de sinagogas, estarem completamente revoltados com Jesus é algo simples de se entender e até certo ponto esperado, porque esse pessoal adorava ter o ego preenchido, adoravam estar nos locais altos de adoração. Olha, ele é o mestre da sinagoga. Jesus vai falar sobre a hipocrisia do jejum, essas coisas também, mas olha, ele é o mestre da sinagoga e adoravam ser louvados, posições de destaque. Então o povo ia até o templo e todas essas coisas, como muitos pastores hoje gostam de ser. Gostam de ser os donos do poder, os maiorais, estão num patamar acima, são os super pastores. Naquela época já tinha essas pessoas também que prezavam muito mais pelo seu ego, pelo seu status, do que realmente pelas suas funções. Essas pessoas estarem revoltadas com Jesus é entendível, porque Jesus está quebrando todo esse ego, né? Então, quando Jesus vai lá e cura num sábado, quando um chefe da sinagoga fala que não deveria curar no sábado, Jesus está tirando dentro da sinagoga desse chefe, que ele é o chefe, a autoridade dele. Então é esperado que o cara não goste e queira retaliar Jesus. Agora, uma coisa que chama atenção, como eu disse, a gente já está caminhando para os momentos finais de Jesus. E nos momentos finais de Jesus, nós sabemos bem quem escolheu
soltar Barrabás e não soltar Jesus. Foi o próprio povo. Não foi uma ação antidemocrática de um imperador ou algo do tipo. Foi bem democrática, foi uma votação que escolheu que Jesus seria crucificado. Mas aqui termina de qual forma? Jesus cura essa mulher, ele reprime o chefe da sinagoga e diz aqui, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E aí vem a parte que me intriga. Por quê? Imagina que você tem um político aqui no Brasil que consegue dar jeito nessa nação. Consegue eliminar a corrupção, consegue fazer diversas coisas. Provavelmente você votaria nele na próxima eleição, não? Não sei quem acompanhou, mas teve um presidente em El Salvador que ele fez uma estratégia bem dura e conseguiu prender quase todos os chefões. Tem assim, centenas de pessoas presas, que ele fez uma operação para acabar realmente com o tráfico, com o narcotráfico, que era um problema muito grave em El Salvador. E ele teve êxito. Colocou os maiores traficantes na cadeia. Você vê assim, foto de centenas de pessoas enfileiradas indo para a prisão. Todo o povo saiu desse cativeiro, digamos assim, do narcotráfico. E na eleição seguinte, ele tinha 90% de aprovação e foi eleito com 85% dos votos. Ou seja, se você vê alguém que faz algo para você que você gosta, você tende a simpatizar com essa pessoa, não pedir para que ela seja crucificada. E aqui é o grande X da questão. Por que esse povo vê Jesus curando uma mulher e tempos depois vai pedir a cabeça de Jesus? Por que será? Por que será isso? A gente vai ver mais à frente, mas eu já antecipo para vocês. Esse povo, na verdade, eles não queriam saber do reino de Deus. Eles queriam ver sinais, maravilhas, que o Messias, que através desses sinais, conseguisse libertar eles dos romanos. Essa era a única e exclusiva vontade da maioria. Seguiam Jesus porque Jesus tinha poder, faziam milagres e tudo mais, mas não davam ouvidos ao que Jesus falava. E sobre a parábola, Jesus confronta a hipocrisia desses fariseus, dizendo que é algo absurdo, né, gente? Algo bastante absurdo. Como o coração daquele povo é endurecido. E é tão absurdo que Jesus fala que vocês não se preocupam no sábado de desamarrar os animais de vocês para dar água, por quê? Porque esses animais eram fonte de renda. Então, para isso, não tem problema fazer alguma coisa no sábado. Agora, uma mulher judia, filha de Abraão, como vocês, 18 anos presas, em vez de você chegar e agradecer a Deus que essa mulher foi curada, vocês estão me recriminando de curar no sábado. Olha, sábado é o dia do Senhor. Não teria dia melhor para essa pessoa ser curada? E você vê que o mestre da lei fala com todas as letras. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Venham a qualquer dia, menos no sábado. Olha que dureza de coração. Mas e nós? A ideia de a gente ler a Bíblia, gente, é a gente refletir e nos confrontar. Não é apenas aprender isso aqui como uma história em quadrinhos, não de um contexto histórico. E nós? Será que em situações das nossas vidas nós somos tão, assim, preto no branco, que a gente deixa de aproveitar o melhor de Deus, que a gente tolhe Deus, a gente coloca barreiras para que Deus faça as coisas? Será que por padrões religiosos nós estamos afastando pessoas de Deus? Acho que são coisas que a gente deve perguntar, porque esse povo ele seguia a lei, esses dirigentes das sinagogas conheciam a lei de trás para frente, e ainda assim deixaram seu coração se fechar de tal forma que não existia mais amor, que não existia mais misericórdia. Versículo 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele lhe perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos?
ele lhes disse: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não o conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dente. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão no Oriente e no Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus aqui ele traz a urgência do arrependimento. Ele menciona a porta estreita, ou seja, o que é uma porta estreita? É uma porta que não é de fácil acesso. Porta larga, você passa de qualquer jeito. De cabeça para baixo, como quiser. Uma porta estreita, você tem que se adequar a ela para conseguir passar. E às vezes precisa até fazer uma dietinha para conseguir passar, senão não passa. Então Jesus compara o reino com essa porta estreita. E fala que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí, ele já faz o anúncio de urgência para esse pessoal, dizendo: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Gente, eu não sei se está claro a gravidade do que está sendo dito aqui. Imagine você num quarto onde só tem uma porta. E de repente começa a encher de água. Começa a encher de água, começa a encher de água, começa a encher de água, começa a encher de água. E você vê que a água já está batendo no seu pescoço. E você começa a bater na porta, começa a bater na porta, começa a bater na porta. Consegue sentir essa aflição da água começar a subir aqui e você começar a sentir que se essa porta não abrir, você estará debaixo d'água, você morrerá afogado. A água subindo aqui já perto do seu nariz e nada dessa porta abrir. Que aflição! É mais ou menos isso, mas só que muito pior é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus, ele tem dado a chance, ele tem chamado, ele passeou nessa terra, fez as obras dele nessa terra. Aqui ele está sendo bem claro. Pessoas comeram e beberam com Jesus, andaram com Jesus, viram os feitos de Jesus e vão ficar de fora. Vão sofrer a eternidade em um local de dor. Fala que esse momento haverá choro e ranger de dente. Ranger de dente. Gente, choro é uma sinalização de desespero, de angústia, de algo realmente pavoroso. A aflição. Vocês estão conseguindo entender que a palavra de Deus não é brincadeira? Que o que a gente está lendo aqui não é um passatempo, não é uma palhaçada? É possível entender isso? A urgência que nós temos de pregar essa palavra para outras pessoas, para que essas pessoas não passem por isso. Você com certeza tem pessoas que você gosta, não tem? E que não estão na igreja. E o que você está fazendo para essas pessoas não passarem por isso? Porque Jesus está sendo muito claro aqui. A porta vai se fechar. Hoje a porta está aberta. Mas a porta vai se fechar. Ele fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os judeus eram os primeiros, vão para o último porque os gentios vão receber, porque os judeus não quiseram escutar, então os gentios que seriam os últimos vão passar à frente. A porta está aberta. Jesus abriu a porta para nós todos. E nós estamos fazendo o quê? Brincando de ficar do lado de fora. Daqui a pouco eu entro. Daqui a pouco eu entro. Daqui a pouco eu entro. O avião, quando ele fecha a porta, acabou. Não tem mais forma de entrar nesse avião. E tem pessoas que ficam lá. Eu chego faltando 10 minutos. Qualquer imprevistozinho vai perder o voo, vai perder o avião. Não queira brincar de ficar do lado de fora, quando a porta fechar. Não ache
que você tem mais 40, 50 anos para pregar a palavra para um familiar seu, para um amigo seu, porque a porta pode fechar daqui a alguns minutos. Pode ser que eu não consiga nem publicar esse aviso na internet porque Jesus voltou. Jesus, ele está falando há muito tempo que ele vai voltar. As pessoas estão indo para as igrejas, brincando de serem cristãos, pessoas estão escutando a palavra de Deus, a Bíblia está sendo pregada, músicas estão sendo cantadas e vão ficar de fora. Vai chegar e falar, mas Jesus, eu estava na igreja, Jesus, eu te conhecia, Jesus, eu até orei algumas vezes. E Jesus vai falar o quê? Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Eu devo estar me estendendo e até sendo repetitivo nesse tema aqui hoje. Mas é porque existe algo de muito grave sendo alertado aqui. E eu tenho medo de não estar conseguindo passar essa urgência para vocês. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã. E no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhinhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Alguns fariseus chegam e falam, vai embora porque Herodes quer te matar. Herodes o tetrarca. E não sei se aqui existia alguns fariseus que realmente tinham apreço por Jesus e queriam realmente ajudá-los, ou se realmente estavam tentando arranjar um pretexto para falar, vamos dar um jeito, vamos ver se ele fica com medo e vai embora e deixa a gente em paz aqui e para de se intrometer nas nossas sinagogas. Mas Jesus, ele não está nem aí para Herodes. Por quê? Porque Jesus sabe exatamente que ninguém tira a vida de Jesus, Jesus dá a vida por nós. E que não era o momento dele morrer, que ele morreria em Jerusalém. Então não seria Herodes que mataria ele ali, então ele não está preocupado com Herodes. E o que chama atenção aqui é a metáfora que Jesus faz falando de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. O que é isso? Uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso é um sinal de proteção. Eles chamam Herodes de raposa, então talvez fosse a galinha protegendo seus pintinhos de uma raposa, de alguma coisa aterrorizante que estava acontecendo. E o que essa galinha faz? Ela coloca todos os seus filhos debaixo das suas asas. E se for o caso, ela se entrega, ela morre no lugar dos seus filhos, protegendo os seus filhos. Isso é mais ou menos a figura que Jesus estava tentando passar, de que ele estava tentando arrebanhar aquele povo, botar aquele povo debaixo dos seus braços e daria a vida por aquele povo. Só que aquele povo não queria. E aí ele fala, com certeza eu digo para vocês que vocês não me verão mais, até o dia que falar, bendito que vem em nome do Senhor. Não saia dos braços de Jesus. Jesus, ele nos protege. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Obedeça. Coloque Deus em primeiro lugar. Obedeça. Siga o caminho. Se for necessário abrir mão de alguma coisa, abra mão. Porque pior do que sofrer aqui nessa terra é você sofrer na eternidade. É isso, gente. Mensagem pesada, mensagem de alerta, uma mensagem urgente. Mas às vezes é uma mensagem dessa que faz a gente abrir os olhos. Porque como a gente já viu aqui, sinais e maravilhas nem sempre é o suficiente para as pessoas entenderem quem é Jesus. Amanhã a gente tem mais.